Bom dia, aqui estamos em mais um momento diário de oração, uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, 20 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos. Como já está no nosso horário, vamos dar início. Sintam-se todos cumprimentados por este momento, esse feliz momento desse reencontro de congraçamentos de alma. O capítulo de hoje é o 11 do livro Vida Feliz. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimentes incompreensão e dificuldades. Vamos à nossa prece. Nesta união que estabelecemos todas as manhãs, no nosso fuso horário, naturalmente, para oferecer a nossa contribuição à nossa humanidade. E, naturalmente, que a nossa dádiva, que sai do nosso coração, alcançará os objetivos que estamos estabelecendo, segundo a vontade de Deus. Senhor, mais um dia Tu nos ofereceu para o labor na vida do Espírito imortal. E todos nós que aqui nos encontramos nesse plano físico e todos os demais que estão no plano espiritual, trabalhamos sempre na construção de um homem equilibrado, um homem justo, um homem bom, um homem amoroso, conforme nos sinalizou o Cristo. Nesta transformação para melhor, transformação essa incessante, persistente e prolongada. A natureza que nos cerca traz-nos as divinas mensagens do Pai para alegrar os nossos corações, iluminar as noites tormentosas de nossos corações ou o desequilíbrio de nossas mentes. Traz também a nós a natureza, o medicamento necessário para o reequilíbrio de nossos corpos frágeis, adoentados e outros dementados, por quem suplicamos a Tua divina ação, Mestre amigo. Também pedimos que estas bênçãos alcancem os nossos irmãos que têm se esquecido do cumprimento das leis de Deus e também infringindo as leis do homem. Quero te pedir, Mestre, que releves as nossas condições ainda pouco cristãs na face desse planeta. Perdoe os nossos irmãos que te perseguem. Envie
o encorajamento para nós outros podermos resistir às ações nefastas que são perpetradas contra os cristãos, aqui e ali, em atos abomináveis. Perdoe esses nossos irmãos, Mestre. Eles não te compreenderam. E porque não te compreendem, também não compreendem-se a si mesmos. Viemos te pedir, pelos nossos irmãos que estão sob a ação de perseguições tenazes, perseguições estas que disseminam a dor, o sofrimento, o horror. Irmãos que são obrigados a saírem de suas pátrias para serem acolhidas por outras, nem sempre de boa mente, nem sempre de forma agradável. Sofrem toda a resistência natural das diversidades culturais de cada um. Mas é a mudança. É a mudança que se opera, mesmo nesta aparente calamidade em que a humanidade se encontra, onde a violência parece não ter fronteiras, nem mesmo parece temer a justiça. É a mudança que se avizinha e que está em plena elaboração. Trazendo desconforto, inquietações, preocupações. Esta é a lei do Pai. A lei que faz com que possamos reconstruir em bases mais sólidas a vontade de Deus na terra, sob a supervisão do Cristo. Perdoe os nossos irmãos que, podendo fazer o bem, escolheram fazer o mal. Perdoe aqueles outros que, podendo servir, locupletam-se sobre a ação dos seus subalternos. Queremos te dizer, Mestre, tal qual naqueles primeiros séculos, possamos testemunhar a teu favor. E mesmo nos séculos posteriores, onde foram perseguidos os teus seguidores, os cristãos. Sejamos nós outros a fortaleza por onde tu te expressarás, através do testemunho inarredável que deve brotar de nossas ações. Viemos te pedir bênçãos para toda a humanidade, independente dos seus conceitos e das suas filosofias religiosas, porque precisamos estabelecer a paz na face desse planeta, a harmonia e o congraçamento fraternal entre as nações e seus povos. Oramos pelos governantes que tanto esforçam-se para colocar suas ideias em funcionamento. Ideias ideais nem sempre
se coadunando com a tua mensagem de amor. Mas a si mesmo, Mestre, abençoe-os, porque eles precisam destas bênçãos, a fim de repensarem e refazerem os seus conceitos, para poderem observar além do véu material a estuante vida espiritual, de onde viemos e para onde todos nós volveremos. Alto de iniquidade, de perversidade, há o teu amor perpassando por tudo e todos, como se fosse a aragem saneadora a dissipar odores pútridos, a fim de que possamos respirar o amor que nos une, que nos sustenta, que nos vitaliza. Esse amor que dedicamos ao nosso irmão que sofre, que experimenta dores, aflições, os nossos irmãos que se deixam envolver pela ira, pelo ódio, pelos desejos de vingança. Outros que se deixam cooptar pelo crime, enveredando invariavelmente nas alamedas largas da violência. Mas somente o amor, que já vige entre nós, poderá sanear o nosso planeta. Que não paire em nós nenhum desejo de vingança ou de nos colocarmos em frontal oposição, mas que saibamos compreender o momento, amá-los, perdoá-los, tanto quanto somos todos nós necessitados de amor e de perdão. Mestre, tenhas compaixão e misericórdia de todos nós. Abençoe o nosso lar. Abençoe os benfeitores da humanidade, os nossos protetores. E nas tuas bênçãos, elevamos um pouco mais o nosso olhar para perceber Deus em nossas vidas. Percebê-lo na nossa respiração, no contato uns com os outros, no desejo de fazer o bem, de perdoar. Seja feita, Pai, a tua vontade, e que nós outros saibamos acolher esta vontade em nós. Assim seja. Vamos para o capítulo 1 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação,
Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Em sendo hoje terça-feira, temos à noite, às 20 horas, uma atividade doutrinária, uma palestra pública, que estamos realizando de forma híbrida, presencial já no Centro Espírita e virtual nesta mesma plataforma. Às 20 horas, estaremos então apreciando o tema O Consolador Prometido. Vamos participar? Vamos trabalhar em nome do Cristo? Aguardo-vos às 20 horas, portanto, nessas duas formas em que falaremos aos corações amigos. E amanhã, às 9 horas em ponto, se assim Deus permitir, todos nós estaremos aqui em mais um momento diário de oração. Fiquemos na paz, com a serenidade e a consciência do nosso dever cumprido. Bom dia.